Muito bem, então, além do exemplo que a gente tem aí dos maiores valores, a gente tem um que é o escreva um jogo para simular o pedra, papel e tesoura, que é aquele joguinho em que duas pessoas vão escolher entre três opções, e a gente tem essa relação aqui. Se a pessoa escolher pedra e a outra escolher tesoura, quem ganhou foi aqui escolheu pedra. Se a pessoa escolher tesoura e a outra escolher papel, então quem ganhou foi quem escolheu tesoura. E se a pessoa escolher papel e o outro escolheu pedra, o papel embrulha a pedra e quem ganhou é quem escolheu o papel. Se as duas pessoas escolhem papel, duas pessoas pedras e duas tesouras, o que a gente tem é empate. Então, quais são as situações desse jogo? Ou deu empate, porque escolheu a mesma coisa, ou vai sair alguém vencedor, de acordo com essa tabela aqui. Vamos construir esse exemplo em Python. E aí, como que eu vou escrever esse programa? Eu preciso inicialmente pedir para o usuário qual que vai ser a escolha dele, né? Então, eu vou salvar aqui como usuário 1 recebe o valor do input e eu vou pedir assim, escolha pedra, papel ou tesoura. E dois pontos, eu vou esperar o usuário escrever alguma coisa na tela. E esse valor vai ser armazenado em usuário 1. Bom, agora a gente está trabalhando com strings e input retorna exatamente uma string, então para mim está muito bom. Eu tenho que ler agora o do usuário 2. Vou guardar aqui qual que é a escolha do usuário 2. Também vou pedir para ele escolher pedra, papel e tesoura. E aqui eu já vou criar a primeira condição, que é a condição de empate. Então, se o valor escolhido pelo usuário 1 for igual ao valor escolhido, usuário, vamos colocar user 1, para ficar mais fácil de escrever. Então, se o valor do usuário 1 for igual ao valor escolhido pelo usuário 2, significa que deu empate. Certo? Então, empate no jogo. E aí eu vou testar esses casos de empate para ver se está funcionando corretamente o meu programa. Olha só que legal. Escolha pedra, papel e tesoura. Vou escolher papel. E depois vou escolher papel. Ele fala que deu empate. Eu vou melhorar um pouquinho aqui, né? Falar assim, primeiro usuário. Primeiro usuário, 2 pontos. Né? Aí já pede para o cara escrever papel, pedra e tesoura. Se ele não entender, tem que ler o manual do jogo. E segue a vida. Legal. Vou executar, vou testar aqui com tesoura e tesoura. Dá empate também. Mas acontece uma coisa um pouco chata nesse programa, que é o seguinte. Se o usuário escrever tesoura errado e o outro tesoura, ele fala que deu empate, né? Então a gente não quer isso, a gente quer que o usuário escolha somente um desses itens aqui. Como que eu faço isso? Eu pergunto, vou usar um if aqui. Se o usuário 1 for diferente de papel ou o usuário 1 for diferente de... Opa, deixa eu seguir a ordem ali, né? Pedra. E aqui é end. Papel. Se ele for diferente de pedra e diferente de papel e diferente de tesoura, então eu vou escrever assim. Print, fim de jogo. Você escolheu errado, cara. Então, acabou o jogo. Se não, aí eu começo o meu jogo mesmo. Então, eu vou colocar todo mundo nesse segundo bloco do meu else. Vamos verificar se está certo. Se o usuário 1 escolher kkk e o 2 escolher tesoura, ele dá fim de jogo. E se ele tivesse escolhido um valor válido, pedra, e o segundo usuário der pedra também,
empate. Então está funcionando. O que falta aqui é que o usuário 2 também precisa ser verificado, né? Então eu posso colocar mais um monte de condição aqui. Que aí todo mundo tem que escolher ou pedra, papel ou tesoura. E aqui tem uma coisa nova no Python para a gente, é que quando você quer continuar um comando, lembra que todo comando é escrito em uma única linha. Mas às vezes fica muito ruim uma única linha, que nem se eu colasse aqui, ia ficar um negócio enorme, né? Ia ficar até aqui, ia ficar difícil de ler. Então, quando você quer continuar um comando, você coloca essa barra. Tá, vamos ver se vai funcionar aqui. Então, não funcionou, porque... Deixa eu ver. Preciso dar um espaço. Ah, não funcionou porque tá errado aqui. Preciso colocar um end aqui. Tá, então, se o usuário 1 é pedra, é diferente de pedra, ou diferente de papel, ou não, E é diferente de papel, E é diferente de tesoura, e aí vou continuar. Usuário 2, tá, beleza. O que estava errado não era barra, o que estava errado é que eu não tinha colocado nenhum operador lógico. Agora sim, ó, se o usuário de um KK e o 2 KKKK dá fim de jogo, ou se apenas um, né, fizer alguma coisa errada, pedra e o outro KKK também vai para o final do jogo. Na verdade não, né? O que eu fiz aqui? E aí, para deixar claro aqui que eu estou executando primeiro esse aqui, e depois esse eu vou colocar parênteses. É OR ali, exatamente. Então, pedra e kkk, aí dá fim de jogo. Essa é a melhor forma da gente desenvolver um programa. Então, você vai escrevendo passo a passo e verificando se aquela etapa está correta, antes de ir para o final do jogo, né? Porque se eu programo tudo, depois eu tenho que voltar para corrigir os erros, os bugs, fica mais difícil, tá? Então, tentem fazer dessa forma, assim. Primeiro eu vou considerar o caso do empate, depois eu vou considerar o caso que o cara escreve uma coisa errada, e assim por diante. E agora verificando, né, se o empate está funcionando, então pedra com pedra dá empate. Certo, então o nosso programa está funcionando, mas faltam ainda as partes interessantes. Qual que é a parte interessante? É que se a escolha for a mesma, é empate. Se não, então eu ponho um else, só que vai ter um if também, então é um elif. Então, se o usuário escolheu pedra e o usuário 2 escolheu pedra, ganha do que mesmo? Pedra ganha de tesoura. Tesoura? Então, a gente vai imprimir. Usuário 1 ganhou. Qual que é a outra condição que a gente pode ter? Se ele escolheu pedra e o usuário 2 escolheu papel, então o usuário 2 aqui ganhou. Tá? O que mais? O usuário 1 pode ter escolhido pedra, de um jeito ele ganha, do outro ele perde. Agora ele vai escolher papel. Pedra, isso, papel. Se ele escolheu papel e o usuário 2 escolheu tesoura, então quem ganha é o usuário 2 agora. Vocês estão vendo? Fica bem mais fácil com essa construção de elif fazer as condições da nossa lógica. Enquanto que se o usuário 1 escolher papel e o 2 escolher pedra, lembrando que pedra e pedra já foi tratado aqui, ó, nesse caso do empate. Então, é papel, tesoura, papel ou pedra. Quando é papel e pedra, quem ganha é o usuário 1. E a última possibilidade que a gente tem é o usuário 1 escolher tesoura. Então, se ele escolheu tesoura e o usuário 2 escolher pedra, certo? Não foi ainda isso, né? Se o usuário 2 escolheu pedra, quem ganha é o usuário 2. Mas se ele escolheu tesoura e o 2 escolheu papel, quem ganha é o usuário 1. Certo? Tem algum erro aí nessa lógica? Vocês conseguem enxergar como que foi o processo? Basicamente usando a instrução do if, elif, e assim por diante. A gente podia substituir esse empate aqui, né? A gente poderia vir aqui
fazer assim, ó. Vou deixar comentado. Começa com esse if e no final faz um pouco mais de sentido, né? No final, se nada disso aconteceu, então, se nem o usuário 1 nem o usuário 2 ganhou, é porque é uma situação de empate, onde os dois escolhem a mesma coisa. E aqui a gente vê sentido em ter o else, que é aquela opção padrão de que nenhum if deu certo. O que deu certo foi, quando nenhum if dá certo, o resultado é o resultado do else. Então, print empate no final. Se eu não errei nada aqui na lógica, a gente pode tentar. Pedra com tesoura. Quem ganha é o usuário que escolheu a pedra. Depois, se a gente fizer o tesoura e papel, o usuário 1 ganha também. Se a gente fizer papel e papel, é empate. E kkk e papel, a gente já tinha testado, fim de jogo, ninguém ficou feliz aí porque não informou quem ganhou, nesse caso. Tudo bem? Aqui a gente tem uma versão diferente no slide. Vejam que a gente tem aqui a barra sendo usada para continuar uma expressão. Então, a nossa expressão lógica aqui, nesse exemplo, tá faltando não, né? Porque é opcional, mas a gente não colocou esses parênteses aqui. E a gente colocou a barra para continuar, porque senão ficaria tudo numa mesma linha e fica difícil de ler. E aqui a gente consegue ver que o pensamento foi um pouquinho diferente, no sentido que primeiro verificou o empate, a gente fez diferente aqui no nosso. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Então aqui a gente verificou primeiro o empate, depois verificou se o jogador 1 escolheu pedra e o jogador tesoura, ou o jogador 1 tesoura e papel, ou o jogador 1 papel e tesoura. Ou seja, a gente fez todos os casos aqui, foi até um pouco melhor, né? A gente fez todos os casos em que o jogador 1 pode ganhar o jogo. Todas essas situações aqui são as que o jogador 1 ganha, enquanto que eu tive que explorar aqui todas as possibilidades, acabei escrevendo mais, né? E se não houve empate e o jogador 1 não ganhou, só tem uma alternativa, que é o jogador 2 ter ganhado. Tá? Então, esse exemplo do papel, do pedra, papel, tesoura é bem mais simples. A implementação ficou bem mais simples, mas o resultado é o mesmo. E o número de comparações é o mesmo também, porque... não, na verdade não, né? O número de comparações é menor, porque aqui é como se todos os do usuário 2, né? Quando o usuário 2 ganha, lá ficou tudo dentro desse else, então tem menos comparações. A gente pode dizer que o código do slide é mais eficiente. Certo? Então, aqui a gente tem um desafio onde você pode implementar uma versão estendida do problema do papel, pedra e tesoura, onde você tem o lagarto e o Spock também. Então é isso, pessoal. A gente se encontra na semana que vem e um abraço a todos. Até mais.